Que alegria nos encontrarmos, nos reunirmos no Retiro Quaresmal, nesse exercício espiritual. Nós queremos acolher todo mundo com o nosso coração, né, Zezinho? Pois é, seja sempre muito bem-vindo, é um prazer estar aqui, né? Nós fazemos esses vídeos para nós, mas também para vocês. Família Caminho Seguro, obrigado por você estar aí do outro lado, rezando, dando o seu testemunho, comunicando com a gente, não? Temos muitas pessoas que estão nos ligando e falando sobre esses vídeos, não é? Espero que você também tenha gostado. É a comunidade Jesus Caminho Seguro realizando a sua missão, né? De evangelizar e apresentar Jesus como o único caminho seguro, fonte de vida e salvação. Então, vamos iniciar o nosso exercício, claro, né? Não podemos deixar de nos colocar na presença de Deus, porque é Ele que realiza todas as coisas em nós. Então, diante da presença dEle, nós vamos iniciando, fazendo a nossa oração inicial, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, hoje quarta-feira nós vamos continuar conversando então sobre confissão, né? A gente já conversou bastante, acredito que algumas dúvidas ou algo assim já foi caindo por terra, e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Porque isso todo mundo fala, né? Muita gente fala, por que me confessar e pedir perdão, contar os meus pecados para um homem que é igual a mim? Por que isso? Bom, esse, na verdade, também é uma das situações em que os nossos irmãozinhos evangélicos, então, que não se confessam, também usam isso como uma justificativa, porque ele é um homem como eu. Mas você bem sabe que o padre não é um homem como nós, ele é um ministeriado. Ele ali, quando ele está realizando os sacramentos, quando ele está fazendo a liturgia, ele está na pessoa de Cristo. Então ele está agindo em persona Cristo. E isso, ele é um consagrado, estudou tanto tempo. Sim. Depois, né, ali no dia que o bispo consagrou ele, ali a partir daquele momento, ele é padre para sempre, mesmo se ele deixar a batina. Então, ele não é um homem igual a gente, ele é um ministro de Deus, ele é o próprio Deus aqui na face da terra. Então, aí a gente se pergunta, por que confessar para um homem que é igual a mim? Primeiro porque é só Deus que perdoa.
E se ele está agindo na pessoa de Deus, então ele é o próprio Deus ali no ato dessa confissão. Então o padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como outros homens, ele está ali em nome de Deus e da igreja para absolver os nossos pecados. Ele é o ministro do perdão. Olha que lindo. Ele é o ministro do perdão. E eu vou te dizer por quê. Ele é o intermediário entre o instrumento do perdão de Deus. Olha, ele é o intermediário ou o instrumento do perdão de Deus. Então, é Deus quem perdoa, mas usa dele. Ele é o instrumento, é ele quem fala, ele quem absolve, ele quem faz o sinal da cruz. Então, ele é o instrumento. Imagina você agora. Os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida aos seus filhos, não são? Sim. Olha aí. O médico é um instrumento de Deus para restituir a saúde física das pessoas. Também. Olha aí. Mesma coisa com o sacerdote. Ele é o instrumento de Deus para o perdão do nosso pecado. Lembra daquela passagem bíblica, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o padre, apesar de ser um homem, né? Um ser humano, vamos dizer assim, um ser humano igual a todos nós, com todas as mesmas necessidades, não é? Enfim. Às vezes as mesmas dificuldades. Eles mesmos falam, né? Olha, padre é gente, viu? Padre não é anjo, não. É verdade. Né? Então, eles são um ser humano como qualquer um de nós. Porém, pelo ministério sacerdotal, pela graça infundida neles, do ministério, da ordenação sacerdotal, que é um sacramento, também, instituído pelo Senhor, imprimido neles e uma vez impresso, é sacerdote para sempre. Caráter definitivo. Ele tem até aquela passagem: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente canta isso dos padres, né? Então isso está impresso, né? Na hora em que ele está ali administrando um sacramento, né, ele está em persona Christi. No sacramento da confissão, no batismo, no matrimônio, na Eucaristia, na Santa Missa, né, ali ele está em persona Christi. Nesses momentos ele está agindo como o próprio Cristo. Por isso que ele, nesse momento, não é uma pessoa qualquer ou igual a gente. Naquela hora ali do sacramento, por amor e misericórdia de nós, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados sermos restituídos na graça de Deus. Naquela hora ali vem a graça de Deus e ele não é mais um homem, um ser humano como qualquer um de nós, mas ele é o próprio Cristo. Isso mesmo, é muito lindo. É lindo. Por isso que a gente precisa respeitar muito o sacerdote, por isso que nós precisamos rezar muito para eles, por isso que a gente precisa também compreendê-los, né, Zezinho? Porque imagina um padre ficar 2, 3 horas, porque isso às vezes acontece, né? 2, 3 horas e mais de confissão comunitária ou plantão de confissão, ele fica ali horas e horas, só ouvindo coisa ruim, porque no pecado não é coisa boa. Imagina, ele vai assim absorvendo. A gente às vezes chega ali para confessar com uma carga espiritual muito grande, negativa, pesada, em virtude dos nossos pecados. E o padre ali, ele acaba absorvendo os pecados às vezes, né, graves que são confessados. A pessoa traz ali aquela ferida do coração dela, aquele pecado grave, como por exemplo a gente viu um aborto, um homicídio. O padre, e ele não pode contar para ninguém. Olha, ele guarda, é sigilo, confissão é sigilosa, né, Zezinho? Sigilosa, nem para policial, nem para cadeia, para ninguém, nem para o bispo, nem para ninguém. Essa matéria de pecado é encerrado no padre. Então você imagina o sacerdote ali. E aí, Zezinho disse uma coisa muito importante, Zezinho, porque a gente pensa às vezes que o padre é uma pessoa igual. Ele estudou, se preparou. O padre, para nos dar um conselho, para fazer uma correção fraterna, ele não fala de qualquer jeito, não. Ele foi preparado e eles continuam se preparando. A gente vê até hoje alguns sacerdotes fazendo algumas faculdades para poder ajudar a psicologia e outras faculdades, para poder na confissão ajudar ainda mais o penitente. Com certeza. E olha que hoje o sacerdote é um dos cursos mais longos
Para ele se ordenar é 9 anos. Não é brincadeira, gente. E não para, sempre tem um aperfeiçoamento, e cada vez que ele reza, cada vez que ele proclama, cada vez que ele faz uma leitura, ele vai cada vez se instruindo mais, não é? É assim que ele usa de toda essa sabedoria, mais o Espírito Santo de Deus para realizar então toda a sua missão. E uma delas é esse sacramento da confissão. Então a gente aprendeu, né, que ele não é um homem qualquer igual a nós, porque ele age em persona Christi. Agora, Zezinho, tem muita gente que pergunta, o padre só fica ouvindo a confissão, ele não confessa. Padre confessa, bispo confessa, papa confessa, será? Sim. Sim. Todos eles se confessam. Uhum. Foi o próprio São Tiago que deixou escrito lá no capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, os padres, bispos e papas são obedientes ao ensinamento de Cristo da Igreja. Então, todos eles se confessam com frequência. Eles precisam também, né? Porque também são seres humanos como a gente, né? E além de todas as necessidades, também tem seus pecados também. Eles falam assim, padre não é anjo. Padre não é anjo, né? Eles também pecam. E também precisam se reconciliar com Deus, estar cheio dessa graça de Deus, até para ajudar a gente, mas é assim. Com certeza. E eles, na maioria das vezes, têm o padre já meio que marcado, porque o padre pode não só confessar, como também ajudá-lo no atendimento, também. Na oração, no companheirismo. Então, eles praticamente são mais fiéis e mais bem atendidos do que a gente que fica cada hora buscando um padre, não é? Eles já têm os padres certos, eles são acompanhados, um que está acompanhando, o que reza junto com ele, não é? Lógico, ele pode fazer como a gente, procurar qualquer padre, mas geralmente eles vão pegando uma liberdade, e uma liberdade que ajuda, uma liberdade de um amigo, de um amparo, que ajuda. Olha, eu tô no marasmo, o outro vai ajudar, né? A orientação, tô passando uma tribulação, o outro vai ajudar. Então, eles por saberem da tamanho benefício que é a confissão, acredito que eles acabam se aproveitando dela muito mais do que a gente. E olha que bonito, eles, o padre, que age em persona Christi, né, quando está ali administrando o sacramento, nesse momento se aproxima de um outro sacerdote que naquele momento, para ele, vai ser o próprio Jesus. Olha, gente, que bonito, né? Muito lindo. Uma coisa que eu queria comentar aqui, Zezinho, você falou que o padre pode confessar com qualquer outro padre, mas se ele tem um que o acompanha, que vai conhecendo ele, vai ajudando ele melhor, até para orientar. É importante também para nós, porque quando cada hora eu confesso com o padre não me conhece, e aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer uma correção até fraterna. Então, conforme seria interessante que nós buscássemos sempre o mesmo sacerdote, porque aí, apesar de ser uma confissão de acusação de pecado, acaba sendo também ali, Zezinho, uma orientação, não levando muito tempo, porque o padre vai me conhecendo, ele já vai sabendo que eu tenho essa, aquela e aquela fraqueza onde eu sempre pego. E aí ele vai me cutucando, ó, você tá vendo? Você tá repetindo de novo, ó, você não vai parar, você não vai crescer, olha, você não vai buscar uma ajuda. Às vezes o padre fala, olha, acho que você precisa buscar um psicólogo, acho que você precisa procurar alguém que possa te acompanhar mais diretamente na oração. Então, é importante também ter um padre como o nosso confessor, procurar confessar com frequência com o mesmo padre. Seria importante que fosse o padre da sua paróquia, porque ele é o seu pastor, né? Ele é o seu pastor. Então, não tenha vergonha de procurar o seu padre. A gente pensa assim, eu vou chegar lá e falar para meus pecados. O que ele vai pensar de mim? Não vai pensar nada, vai pensar aquilo que a gente é. Pecador e pronto, né? Tantas pessoas que passam pela mão dele, você acha que ele vai lembrar justo do seu pecado. E eles escutam tantas coisas que não vão ficar escandalizados às vezes com aquilo que a gente confessar, porque só Deus é que sabe, né? Como as pessoas se aproximam para esse sacramento da misericórdia. Bom, mais alguma coisa que faltou, Zezinho? Não. Então hoje é isso, né, que nós conversamos sobre
por que confessar e pedir perdão para um homem que é igual a mim, a gente entendeu que não. Eles também confessam, padre, bispo, papa, porque eles sabem que, primeiramente eles sabem do valor, da importância e da necessidade do sacramento. Talvez a gente pudesse pensar para concluir, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que me confessar? Isso é a gente que determina. Se eu estou suja, eu tenho que tomar banho, trocar de roupa. Então, se eu quero ficar sujo uma semana, um mês, 6 meses, no sentido do pecado, eu procuro menos a confissão. Agora, se eu quero sempre estar com a graça de Deus, sempre em estado de graça, para poder crescer e amadurecer e progredir espiritualmente, eu tenho que buscar a confissão o maior número de vezes. Verdade, Zezinho? Isso mesmo. Aí a recomendação correta. Aquilo que eu dizia, acho que no filme anterior, se você vai buscar Jesus, que é inteiro santo e sem pecado, na Eucaristia, seria muito bom e agradável a Ele que você também estivesse assim. Então, se você tem pecado para buscar a Eucaristia, era melhor a gente fazer como a Santa disse: quando eu estou sujo, é melhor me tomar um banho, né? Então, quando eu estou com pecado, é melhor se confessar. Vamos rezar um minutinho? Eu queria convidar você, em primeiro lugar, a agradecer pelo sacerdote. Pensa aí no padre da sua paróquia agora. Ou se você já é alguém que já elegeu um sacerdote como seu confessor e também orientador espiritual, pensa nele agora e agradece. Fala: Senhor, obrigada. Obrigada pelo sacerdócio, obrigada pelos sacerdotes, obrigada pelo sacerdote que me ouve em confissão, que me acolhe, que me orienta, que me corrige. Obrigada. Obrigada porque o Senhor instituiu o sacramento da confissão, instituiu o sacramento do sacerdócio, e um sem o outro não é possível. Obrigada, Senhor, porque sem o quero agradecer pelo sacerdote, porque sem ele, além de não termos o Senhor na Eucaristia, nós não teríamos esse sacramento de reconciliação, de cura e de libertação. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, nós também queremos rezar pelos nossos padres. Vamos rezar por todos os nossos padres, especialmente aqui pelos da nossa diocese. Vamos rezar pelo nosso bispo. Senhor, nós queremos te pedir a tua bondade, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo, o teu socorro na vida de cada um dos nossos sacerdotes, que agem na tua pessoa e que também têm as suas fragilidades, as suas tribulações, os seus conflitos. Senhor, alcança com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor, os nossos sacerdotes que estão sempre ali, dispostos e abertos a nos ouvir, a nos acolher e, na tua pessoa, Senhor, a nos perdoar. E ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos a buscar sempre o sacramento da confissão. Ajudai-nos, Senhor, a buscar, a termos Senhor, coloca no nosso coração uma profunda necessidade de buscarmos esse sacramento que lava a nossa alma. Por todos os nossos sacerdotes, nós te agradecemos e te pedimos. E por nós, Senhor, nós também pedimos a tua graça para que possamos fazer uma boa confissão. Amém. Amém. Olha, penitência de hoje, eu vou para a penitência, tá, Zé? Daqui a pouco a gente fala sobre o gesto concreto. A penitência hoje, nessa quarta-feira, assistir menos programação do mundo. Eu não vou nem começar a falar nome de nada aqui, a gente já sabe. Tudo que é programação aí do mundo que está acostumado a assistir menos e assistir mais conteúdo espiritual. Buscar um filme de santo, ou uma palestra, ou um momento de adoração, enfim, nós temos aqui no canal do YouTube, nós temos a novena de São José, então tá lá no canal do nosso YouTube, faz a novena de São José, assista ou reza novamente com a hora de adoração e misericórdia que acontece de quinta-feira. No canal do nosso YouTube tem Hora Santa Reparadora, um momento profundíssimo. Mas já passou, foi lá o mês passado, não sei. Não, quando a gente assiste ou vive aquele momento, melhor dizendo, é atualizado, né, César? Então, no canal do YouTube da nossa comunidade tem muita coisa, mas você pode também assistir aquilo que você quiser. Assistir menos programação do mundo e assistir com mais conteúdo espiritual. E o gesto concreto continua.
Gesto concreto, traga alimentos para nós. Precisamos para montar aqui 30 cestas básicas mensais. Então temos pessoas que dependem desse alimento e nós estamos com pouco, não é? Aliás, quando começamos essa quaresma, nós não tínhamos nada. Nenhuma. Agora nós já temos lá na frente do nosso altar da igreja uma boa quantidade. Você pode ver depois, né? Ou você pode colaborar mandando, trazendo, pedindo para alguém entregar ou fazendo um Pix colaborando com as doações de alimentos. Esse é o seu gesto concreto, tá bom? Chave Pix está aqui, para testemunho, contato do e-mail também está aqui. Bom, 3 horas, mais um momento, porque a gente vive esse retiro em 2 momentos. Agora e às 3 horas no Terço da Misericórdia, né, junto com Jesus, com Santa Faustina, tá bom? Então nós vamos aí ficando firmes e confiantes. Não esquece, compartilha, curte. Se não se inscreveu no canal, se inscreve e convide outras pessoas para se inscrever também. Para concluir o nosso exercício espiritual, nós vamos pedir que Deus nos abençoe. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, eu vou falar e depois nós vamos pedir junto. Perdão, Senhor, e misericórdia. Vamos juntos, Zezinho? Vamos. Perdão, Senhor, e misericórdia.